Agora são 7h12. Foi aprovada pela Câmara dos Vereadores a instalação de câmeras em salas de aula nas escolas da capital. A repórter Vitória Matos está ao vivo conosco e vai trazer mais informações a respeito, desse tema, desse projeto que já está gerando polêmica. É ou não é, Vitória? Exatamente, Gamon. Então foi favorável na Câmara dos Vereadores com 19 votos favoráveis e 8 contrários. E a gente vai conversar agora trazendo duas posições, A posição do vereador Gessé Sangalli, que foi então quem colocou para ser aprovado esse projeto de lei, que agora basta então a sanção do prefeito Sebastião Melo para poder entrar em vigor, e também da Elizabeth, que é presidente do Simpa, diretora do Simpa, que é então os sindicatos dos municipários aqui de Porto Alegre, que tem uma visão contrária. A gente vai começar então com o vereador Gessé. Obrigado por nos atender. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, do porquê que o senhor, propôs esse projeto e quais são, no seu entendimento, os benefícios. Bom, obrigado pela oportunidade. Por que nós propusemos foi porque teve em 23 um ataque terrorista numa escola municipal lá de Santa Catarina que chocou o Brasil. E daí, na esteira dessa crise que aconteceu, surgiram vários projetos. Surgiram projetos para colocar guardas municipais armados nas escolas ou vigilância armada. Surgiram projetos de colocar roleta para fazer a questão de verificação se a pessoa estava com algum tipo de arma branca ou arma de fogo. E surgiu o projeto das câmeras nas escolas. E o das câmeras nas escolas foi tramitando sem receber parecer contrário nas comissões. Então, depois de um tempo, ele estava pronto para votação. E agora, quando nós tivemos esse caso absurdo também em Caxias do Sul, de uma professora que agrediu uma criança e que foi elucidado pelas imagens das câmeras de segurança, surgiu como se fosse um mote para trazer de volta a discussão, o projeto para votação. E no primeiro momento, alguns vereadores tinham receio, e nós fizemos uma audiência na terça-feira na SESI, na Comissão de Educação, onde as próprias escolas que já têm câmera de segurança relataram como isso ajuda a tranquilizar tanto os professores quanto os pais. Porque a gente ouve relatos de que existiria uma perseguição contra os professores, mas não é verdade, não é a intenção do projeto. Tanto que no projeto original a ideia era que não tivessem áudios, depois até foi aprovado por emenda. Mas no final das contas, os relatos dos diretores que foram participar na Comissão de Educação são de que 90% dos casos, daí o número que foi trazido pelo representante da categoria, que tinha uma câmera na sua escola, são elucidados pelas câmeras, inocentando aqueles que tinham sido acusados de ter causado uma agressão contra uma criança ou algo nesse sentido. Segundo eles, 5% vai para o VAR, que ficou duvidoso se daqui a pouco deu um apertão numa criança para evitar que acontecesse um mal maior, tipo cair de uma escada, algo nesse sentido, que de fato existiu o puxão, mas não foi a intenção de causar o mal, na verdade foi para evitar um mal maior. E, de fato, 5%, mais ou menos, é algo que pode gerar dúvida e gera responsabilização. Então, na visão das escolas que já tem no município de Porto Alegre, que estavam operando, entre aspas, à margem da lei, é benéfico. Então, nós fizemos emendas para tranquilizar. No primeiro momento, era para que os pais pudessem ter acesso às imagens, o que gerou também preocupação nos professores. A gente entende a preocupação, que é legítima, de um hiper Big Brotherização do ambiente escolar, como se fosse um ambiente de vigilância extrema, e que não era a intenção. Então nós temos emendas para transformar o projeto, que inicialmente era para acesso dos pais, para um projeto que é um circuito Ferrugem TV, que só vai ter acesso para fazer a avaliação do que aconteceu em caso de investigação, ou pela equipe diretiva, ou pela SMED, ou por órgãos de segurança. Então, com essas observações, acabou chegando a um bom termo, tanto que 19 dos 28 vereadores que estavam presentes no dia, ou 27 vereadores que estavam presentes no dia, acabaram aprovando, e acabou sendo aprovado o projeto de câmera de vigilância nas escolas para garantir a segurança e para reservar as imagens para caso de algum tipo de apuração que seja necessário. Teve também, como o senhor mesmo disse, aprovação com áudios, em relação, porque no início do projeto, na verdade, não foi essa a proposta, mas depois foi acrescentado. Em relação a isso, o que o senhor tem seu entendimento? Eu coloquei sem áudio a ideia original, justamente para que não dissessem que a intenção era fazer uma hipervigilância dos professores. Só que vieram alguns argumentos em cima disso. Primeiro é que
O argumento que os contra usam é que poderia se usar a propriedade intelectual dos professores e isso poderia ferir a propriedade intelectual dos professores. Eu discordo desse argumento. Primeiro que se a aula é pública, então não deveria ter propriedade intelectual, mas não é nem esse caso, porque se já é difícil, às vezes, tu conseguir se comunicar usando o microfone no rosto, próximo, para gravar o áudio ambiente de uma sala de aula, obviamente, não vai ser adequado para fazer uso, para colocar na internet, a pessoa usar a propriedade intelectual do professor. Então, na verdade, ela só tem como finalidade de fato apurar fatos estranhos, como foi o caso, por exemplo, em Caxias do Sul, que impacta, depois vocês quiserem procurar na internet, vão até observar, que é impactante o som do livro na cabeça da criança, que o áudio da filmagem local acabou ajudando a perceber que de fato foi um impacto relevante, foi um impacto forte. Então foi uma emenda que foi colocada e eu até imaginava que a emenda seria rejeitada, mas o conjunto dos vereadores achou que era algo relevante de manter. Então o Parlamento de Porto Alegre decidiu que tinha que ter áudio também, embora mesmo com baixa qualidade, mas para elucidar fatos que talvez precisem de atenção. Isso seria em todas as escolas municipais? O presidente Sequim, que é o nosso líder de governo, que já foi presidente da Câmara, ele colocou uma emenda dizendo que as câmeras têm que ser colocadas de maneira gradual, mediante dotação orçamentária. Então não tem como se fosse uma previsão de todas as escolas no ano que vem estarem com câmera. Então é natural que vá sendo colocado aos poucos, e teve uma emenda do vereador José Freitas que colocava que preferencialmente, inicialmente, fossem as escolas de ensino infantil, as de crianças mais novas. Até porque a criança mais nova tem menos capacidade de se defender, então daqui a pouco é melhor mesmo começar de ensino básico, ensino infantil, com crianças mais jovens. Então vai ser gradual e vai ser primeiro nas escolas de ensino infantil, e à medida que for tendo dotação orçamentária, vai sendo implementado. Não existe hoje retirar da Secretaria da Educação para colocar câmera de segurança. Eu sei porque alguns argumentos dizem que porque poderia melhorar a infraestrutura, poderia pagar mais salário para o professor, e isso não estava em discussão na votação na quarta-feira. O que estava em votação era colocar ou não câmeras. E se nós quisermos colocar câmera, então agora vereadores ou deputados vão ter que dar emendas para conseguir fazer com que isso aconteça. Então o argumento de que poderia ser usado para outra coisa, acho que não faz sentido, porque vai vir de doações ou de emendas que não existiriam se não fosse o projeto. Perfeito. Obrigada, viu, vereador Gessé Sangalho, então, que foi quem fez essa proposta na Câmara, do lado, né, de quem, na verdade, vai contra essa proposta. A gente está, então, aqui, a Elizabeth Charão, que é diretora do SIMPA, do Sindicato dos Municipários. Elizabeth, no teu entendimento, né, por que essa colocação das câmeras não seria, né, da maneira adequada nessas escolas? Na verdade, não é o meu entendimento, né? É o entendimento da legislação brasileira. Tanto a Constituição brasileira quanto o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê a proteção, a inviolabilidade da privacidade. Então, sim, é a legislação que é contra. Então, assim, o sindicato, na verdade, está defendendo o que está dentro da lei. E sim, voltando ao que o vereador Gessé disse, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre poderia, sim, vir conhecer melhor a rede municipal e saber exatamente das suas demandas, o porquê para onde disponibilizar essa verba. Né? Essa escola aqui, por exemplo, eu vim aqui na primeira semana do ano letivo, estava em obras, vim aqui no início de setembro, continuava um canteiro de obras, chovendo dentro da sala de aula, salas com mofo. Então, sim, né, a Câmara de Vereadores poderia vir fiscalizar o que a gestão não está fazendo, né, que é justamente priorizar o atendimento às crianças e adolescentes. Uma escola de 0 a 6 anos que precisa de atendimento com alunos cadeirantes e precisa, sim, de uma escola bem qualificada, com a estrutura, com um quadro de RH completo. Isso, sim, é que precisa, né, a escola pública municipal, é isso que ela precisa. E enquanto esse valor, as emendas poderiam ser para isso, para a estrutura, né, da escola, e está sendo desvirtuado por uma sim, e ainda mais agora com áudio, uma vigilância. Sim, é uma vigilância, uma pressão
fere a liberdade de cátedra que está no artigo 206 da Constituição brasileira. E sim, eu posso dizer assim, um dos argumentos que foi colocado a favor foi a questão das mães atípicas, dos alunos de inclusão. Eu posso dizer isso de carteira. Eu sou mãe atípica de um aluno que foi da rede municipal, desde a educação infantil até o ensino fundamental, e posso dizer assim, ele muitas vezes, quando era pequeno, se desorganizou, teve crise de agressividade. Eu não gostaria, como mãe, de que outras pessoas tivessem acesso a esse tipo de imagem, sabe? Realmente fere o direito à sua privacidade, o direito à sua integridade. E também, assim, o próprio secretário adjunto da Educação, da Secretaria de Educação, falou na SESC, na Comissão de Educação, que a SMED não tem um parecer sobre isso. Foi até solicitado, mas está isso em avaliação jurídica. Então, assim, nem a própria SMED tem um parecer. Então, assim, a Câmara deveria trabalhar com a comunidade, deveria trabalhar com o poder público e sim trabalhar para o bem-estar da população de Porto Alegre. Então, na visão, né, do sindicato, em questão da legislação, né, vocês vão por conta dessa legislação e vão judicializar sobre isso. Assim que a lei estiver sancionada, nós vamos judicializar, com certeza. Inclusive, saiu o resultado, né, do TJ de Santa Catarina em relação ao município que solicitou e foi negado. Então, sim, nós estamos amplamente cobertos. E aí é uma outra questão. O porquê a Câmara de Vereadores está perdendo tempo e disponibilizando dinheiro para sessões com leis que ferem a Constituição brasileira. Então, sim, como eu disse, tem que fazer projetos que realmente atenda essa população menos favorecida, que as nossas 100 escolas, a grande maioria está na periferia de Porto Alegre, está em zonas assim de realmente situação socioeconômica, né, bem desfavorecida, e para isso é que serve o poder público, para proteger o cidadão de Porto Alegre. Além, né, dessa colocação das câmeras, muito menos com áudio, né? Não, inclusive assim, existe muitas situações de relato de abuso, de violência, que a criança ou adolescente, ele se sente à vontade com o professor, com o monitor, com o diretor, e acaba, depois que a turma sai, acaba conversando, né? E acaba se descobrindo, infelizmente, muitas violências. E aí, um aluno que faria isso não vai fazer, sabendo de uma câmera. E sim, vai virar um Big Brother, né? A Fazenda, vai virar um reality show, a sala de aula da Rede Municipal de Porto Alegre. Obrigada, viu, Elizabeth, então, que é diretora do SIMPA, do Sindicato Municipários de Porto Alegre. A gente tem o vereador Gessé Sangalli, também a Elizabeth, que conversaram com a gente sobre esse tema. São posições contrárias, então, o Gessé Sangalli, que foi quem colocou esse projeto na Câmara, né? Então, e a Elizabeth junto com o Sindicato de Municipários aqui de Porto Alegre. A gente vai trazendo mais detalhes ao longo, como eu havia dito, essa foi aprovada, esse projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores com 19 votos favoráveis e 8 contrários. E basta então a sanção do presidente, então, do prefeito Sebastião Melo para então essa lei entrar em vigor, viu, Gamon? E a gente vai atualizando todos os detalhes ao longo da programação da Record. Pra gente essa questão e também o ponto de vista dos dois.